O nosso estudo de hoje, então, o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 10, que nós vamos estudar hoje, é Sonambulismo Torturado. Esse é o nosso tema. Bom dia, Flávio. Então, nós paramos no nosso encontro anterior. Bom dia, Angelina. Nós paramos, então, no nosso encontro anterior, falando sobre, então, aquele caso de possessão, em que nós tivemos um jovem que foi mostrado para nós aqui no início, né? Um cavalheiro doente na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado, aflito. Aí depois, então, com a permissão dos amigos espirituais que coordenavam o trabalho, foi permitido, então, que acontecesse a manifestação. Nesse caso, como foi dito para nós aqui, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. E é então o que aconteceu aqui, o caso de possessão, em que nós tivemos, junto a Pedro, o encarnado, a manifestação de um espírito com quem ele tinha vínculos extremamente problemáticos no passado. Então dizia para nós: o doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Então aqui mostrou um caso, né, uma situação de convulsão em que o espírito se manifestou através desse doente. Nós lembramos que nas manifestações anteriores, onde os espíritos se manifestavam nos médiuns da casa, onde eles eram devidamente controlados para a instrução, e nesse caso aqui nós vimos o contrário, foi permitido que o espírito se manifestasse no obsediado. E aí então, como nós vimos aqui, pela gravidade do assunto, né, pela gravidade da situação, houve então aqui essa crise epilética, né, essa convulsão. E aí, claro, como nós lembramos hoje, nem todo caso de convulsão acaba trazendo, né, uma origem num processo de obsessão. Aí depois aqui foi trazendo instruções para nós. O jovem então foi levado para um lugar reservado lá no centro espírita, e o espírito então, através dessa manifestação, dizia que faria justiça com as próprias mãos e que se vingaria de Pedro, né? Isso porque no passado ambos foram comprometidos e era um ódio recíproco que ainda alimentavam. Avançando aqui no nosso texto, foi mostrado para nós aqui, né, a situação fluídica naquele momento de manifestação em que o cerebelo estava empastado de fluidos deletérios. Então já mostrava também aqui a qualidade fluídica e a forma como essa manifestação então aconteceu. Foi mostrado para nós aqui também, não dispõe de controle para governar-se, nem memória comum para marcar a inquietante ocorrência. Então ele não conseguiria se lembrar disso depois dessa manifestação, né? Então também muitos casos são assim. Os espíritos então se manifestam por meio de um obsediado, e aí quando esse obsediado volta a uma condição normal, fora do transe mediúnico, ele não se recorda do que aconteceu. E isso foi colocado para nós aqui também, né? E acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivado todas as particularidades da situação. Então, em espírito, ele se lembra da situação, sabe por quê dessa relação, mas como encarnado, ele não se recorda. Foi colocado para nós aqui também: presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de 2 mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. E aí então foi colocado para nós aqui também se Pedro, nesse caso, não seria um médium. E a resposta: sim, ele é um médium, mas não um médium em condição de realizar qualquer tipo de trabalho. Então nós conversamos ontem sobre aquele processo, né? Primeiro o tratamento e depois, eventualmente, no futuro, o espírito, então, o médium, então, se encontra capacitado para realizar qualquer tipo de trabalho. Não é esse o caso. Inclusive,
trouxe para vocês aqui aquela observação que nós encontramos em algumas filosofias, né, que usam a mediunidade como comunicação com o plano espiritual, que o processo obsessivo, como é colocado aqui nesse caso, muitas vezes acaba sendo a motivação para o encaminhamento de um chamado desenvolvimento mediúnico, enquanto que a doutrina ela tem uma conduta bastante diferente, que é exatamente fazer com que o espírito, com que o médium, nesse caso, seja submetido a um tratamento intensivo, fluídico, evangélico, doutrinário também, no caso das instruções, para somente depois trabalhar a mediunidade, se for o caso. Como é que foi colocado para nós aqui? Deixa eu pegar aqui no final. Quanto tempo, né, foi perguntado aqui também por Hilário, né, é um trabalho de longa duração, essa renovação, tanto por parte do médium como por parte do espírito. E a resposta, então: quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da bondade é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores do futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Então é um processo lento, é um processo gradual, que o espírito então pode, tanto aqui como nessa encarnação atual, como também na próxima encarnação. O Chico até perguntou aqui, né, com o Chico não foi assim porque era uma situação diferente, né? No caso do Chico, ele não tinha ali, né, não era uma obsessão. A manifestação mediúnica se deu inicialmente já demonstrando um trabalho missionário que ele deveria realizar. Aqui nós temos médiuns que passam por processos educativos de forma bastante dolorosas, né? Então, de formas bastante dolorosas, né? Bom dia, dona Miranda. Então, e nesse caso, né, como você colocou, né, essa preparação dele já, na verdade, o que ele passou foi aquela fase inicial de orientação, assim como o Divaldo também passou por isso, é contada na sua biografia, porque o espírito, quando ele chega aqui, ele se depara com a mediunidade, não tem ali aquela lembrança clara do processo. Então há aquela imaturidade ainda dentro da encarnação, então ele passa por aquela educação, por aquela orientação, e aí depois então ele deslancha, né, fazendo aquilo que ele já sabe fazer, partindo não apenas do conhecimento técnico a respeito da mediunidade, mas também dos valores morais que o capacitam para aquele tipo de tarefa. Sonambulismo torturado. Temos aqui um outro caso. Tornamos ao recinto, isso porque eles saíram então daquele local reservado e se dirigiram para o ambiente de reunião. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então aqui nesse caso, nós temos aqui pessoas encarnadas, né, esperando aqui para poder receber o atendimento. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher num enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Então, mais uma vez aqui, a coordenação do trabalho, porque é muito interessante a gente
analisar, né, para nós já fica bastante claro esse processo, né, pelos estudos que nós desenvolvemos, não apenas aqui na nossa sala, mas também lá na Sala Brasil, onde nós estudamos sobre mediunidade, conhecemos os bastidores dos trabalhos que acontecem numa casa espírita, tanto com relação ao ambiente, com relação à estrutura, como também sobre os trabalhadores. Então, nós já analisamos, né, porque do ponto de vista dos encarnados, as coisas acontecem meio que soltas, meio que ao acaso. Então o médium fica à disposição, vem qualquer espírito e se manifesta, aí então os encarnados tentam trabalhar da forma que é possível, aí o espírito vai embora e tudo fica ali ao Deus dará. E aí então quando a gente começa a estudar sobre, porque essa visão é principalmente daqueles que são leigos, né, que não conhecem a doutrina espírita, ou conhecendo a doutrina espírita, não tem um conhecimento mais aprofundado sobre todas as tarefas, a forma como essas tarefas acontecem na sua organização. Então, nós conhecemos como acontece do lado dos encarnados, nós estudamos isso lá no domingo, né? Como é a equipe dos encarnados, como é a equipe dos desencarnados, como acontece essa organização para as manifestações, de onde os espíritos vêm, para onde os espíritos vão, quais são ali as técnicas utilizadas para que os espíritos então sejam auxiliados, seja através de uma regressão de memória, seja através da assistência de um espírito amigo que comparece àquela tarefa, é através do diálogo fraterno que é tratado, né, com esse espírito, é através da evangelização tanto do encarnado como encarnado. Então a gente vai observando ali uma série de ações que são utilizadas e aplicadas para beneficiar todos ali os envolvidos naquele processo de auxílio. Então aqui quando nós vemos, né, que os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo, nós já entendemos então sobre toda a proteção que a instituição tem, a organização para que os espíritos sejam devidamente conduzidos dentro de uma ordem, dentro de uma regra, para que possam se manifestar, toda a contenção para evitar qualquer tipo de distúrbio. E aí então, por outro lado, a gente já começa a perceber também tudo aquilo que pode acontecer quando uma instituição acaba depois não tendo o devido cuidado. Então naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, nós vimos ali a situação que aconteceu durante a organização do trabalho. Pelo fato de termos ali médiuns que estavam desequilibrados, uma instituição não estava devidamente organizada e trabalhando, coordenada com o plano espiritual, e aí depois acabou trazendo toda aquela consequência. Mas nós encontramos muitas vezes médiuns que se colocam à disposição para desenvolver um trabalho e acabam sendo obsediados pelos próprios espíritos que são atendidos. Pelo fato deles não terem ainda uma força moral, não terem uma proteção espiritual para realizarem um trabalho. Então, se nós conhecemos toda essa complexidade que existe na estrutura dos encarnados e dos desencarnados, ou seja, plano físico e plano espiritual, há a necessidade de um trabalho árduo para construir essa estrutura, ou essas estruturas. Então é importante a gente ter essa consciência, principalmente para aqueles que trabalham nas tarefas mediúnicas, para saberem que no momento em que comparecem à instituição, no horário devido, com a preparação moral, evangélica devida, com a saúde orgânica, com a coordenação com o trabalho, a harmonia com o ambiente, então tudo isso acaba ampliando a nossa visão sobre a gravidade do assunto, né? Que seria mais ou menos fazendo ali uma comparação com um trabalho que acontece num hospital. Para um leigo que chega no hospital, ele vai, comparece ao hospital, passa em consulta, é encaminhado para o centro cirúrgico, é operado, depois ele volta e vai para casa. Mas para aqueles que trabalham na área de saúde, sabem exatamente todos os cuidados com medicamentos, preparação do ambiente, os profissionais que estão envolvidos, enfim, tudo aquilo que diz respeito à tarefa, né, e à boa execução dessa tarefa. A mesma coisa então acontece também nessa parte mediúnica. Deixa eu ver aqui. Tá, o Tic-Tac tinha colocado, né, quem desenvolve o médium, né, são os seus próprios espíritos guias, né, e também o próprio espírito, né, o próprio médium, né, Tic-Tac, porque ele precisa também se capacitar e se transformar, né, de acordo com a necessidade para
fazer o trabalho, né? Tá, vamos em frente. A essa altura, porém, né, o Flávio colocou, né? Vejam que estamos estudando o módulo 3, né, dos estudos de domingo, né? Então, primeiro, tema 1, a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Tema 2, o diálogo com os espíritos. Tema 3, etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. O tema 4, atendimento aos espíritos que sofrem. E depois o atendimento também, que o tema 5 é a continuação. Então a gente está falando exatamente disso. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer esse estudo conjugado, né, entre aquilo que nós estudamos aqui nos domínios da mediunidade e aquilo que acontece no domingo, lá no nosso estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, a gente vai ter uma visão muito mais ampla a respeito da mediunidade, sejam aqueles que trabalham na mediunidade ou aqueles que se interessam pelo estudo da mediunidade, né? Só não sabemos quanto tempo ficaremos nos estudos, né? Pois é, Deus sabe quanto tempo vai levar isso tudo, né, Flávio? Porque os temas são tão interessantes, a gente vai diluindo ele nos domingos, né? Cada tema numa semana. E aí então, como a gente tem ali o compromisso com o aprendizado, não é um compromisso com a agenda, então a gente vai fazendo o nosso estudo no nosso ritmo, absorvendo o máximo que nós pudermos, que eu acho que é assim que o trabalho vai se desenvolvendo da melhor forma. O Tico até colocou, né, muitos já vêm capacitados, né? Capacitados quando eles adquirem, né, o equilíbrio, a maturidade biológica e psicológica como encarnados, né? Então a gente lembra que, por exemplo, Kardec, quando reencarnou, ele precisou passar por uma série de processos para organizar, né, o seu raciocínio, para poder ali ser direcionado para esse ou aquele aprendizado, para depois então ele começar a desenvolver a tarefa. Do contrário, ele poderia fazer isso logo no começo, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus, por exemplo, né? As leis naturais fazem com que todo indivíduo que renasça passe por esse processo de maturação biológica e maturação psicológica. Então, mesmo ele foi submetido então a esse processo também. Então, tudo no seu devido tempo para que a gente possa se adaptar. A mediunidade não está sujeita a nossas regras, né? Pois é, mas a gente participa dela também, né? É necessário que o médium ele vem com o psiquismo pronto, com o compromisso pronto, e aí depois ele tem que fazer a parte dele nesse processo aqui, né, de adaptação aqui ao mundo como encarnado. Então vamos em frente aqui acompanhando, né? Bom dia, senhora. Diz aqui para nós. O Flávio colocou aqui antes, né, sobre a capacitação relativa, né? Muitos vêm com um compromisso, mas se mantêm comprometidos com a tarefa é outra coisa, né? Exatamente, né? Nos mensageiros nós vimos lá que muitos são convocados, né, para aquelas palestras de puxão de orelha, porque se comprometeram, mas durante aqui a vida como encarnados acabaram negligenciando, né, uma série de situações, e até mesmo, né, muitas vezes espíritos missionários que vêm com esse compromisso acabam sendo seduzidos, né, pelo ambiente físico. Agora, quando nós falamos daqueles espíritos já evoluídos, aí já é uma outra história, né? Eles só precisam, então, de serem bem direcionados aqui para o trabalho. Vamos lá, né? Pois é. Então, os guardas espirituais permitiram acesso do infortunado amigo. Vamos a ele, então. Achamo-nos positivamente frente a frente com o louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. Talvez a gente consiga ter uma visão desse quadro, seja na realidade, para quem aí tem a oportunidade de conhecer hospitais psiquiátricos, né, ou pronto-socorros que acabam encontrando pessoas com essas características, ou no máximo nos filmes que nós assistimos, mostrando, né, pessoas com completa alienação mental. Então o que nós vemos aqui é alguém completamente enlouquecido, de fato, né, na pura expressão do termo. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora
começou a transfigurar, a gritar transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Ou seja, né, então ela foi envolvida nesse amplexo fluídico, né, ou seja, nesse abraço fluídico da entidade. Então, no momento em que se aproximou, é como se ele jogasse sobre ela um cobertor. E esse cobertor fluídico, com todas as características dele próprio, conectado à sua mente, acabou a envolvendo, e ela então, em sintonia com ele, porque a gente lembra que o processo obsessivo ele acontece por uma questão de sintonia. Então, nesse caso, ela respondeu de imediato ao estado mental daquele espírito. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados, o organismo relaxara-se como embarcação a matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, lembrando que Raul aqui era o dirigente encarnado, né, e o irmão Clementino era o dirigente espiritual. Então Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufentos, ou roufenhos. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerá comigo às trevas para que me partires a dor. Não te perdoarei. Então aqui filha desnaturada já mostrava aqui, né, uma relação de pai e filho, né, de pai e filha, na verdade, né. E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora, não podíamos saber se estávamos diante de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. A justiça está em mim, prosseguia brandando por entre silvos. Sou advogado da minha própria causa, e a desforra é meu único recurso. Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e das vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso como o de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro. Poderá, todavia, recordar-se com precisão de que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada, nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Vamos aqui por partes, então, que tem coisas importantes para nós observarmos. Primeiro, pelo fato dele entrar num transe profundo, né, mesmo que seja nessa relação cérebro a cérebro, a gente lembra então que quanto mais profundo o transe, menos consciência do processo aquele médium tem. Né? Então é um caso que nós estamos vendo aqui agora. Então o espírito, como num processo de hipnose, acaba então fazendo com que ela não tenha qualquer consciência do que acontece, ou não terá qualquer consciência do que acontece após o retorno, né, fora do transe mediúnico em que ela se encontra. Uma outra causa que nós temos aqui
é que nos capítulos que nós estamos vendo, em especial nesse aqui, sonambulismo torturado, lembrando que quando nós falamos em sonambulismo, nós falamos de um transe profundo. E num transe profundo, geralmente o médium não tem consciência do que acontece. E no caso anterior, nós temos a possessão. Então, do nosso ponto de vista, aqui como encarnados, nós vamos ver então que os casos se assemelham muito. Um tendo uma convulsão, depois falando sobre suas dores. Aqui nesse caso, essa jovem se contorcendo, gritando e também falando das suas dores. Do nosso ponto de vista, acaba sendo a mesma coisa. Mas o interessante desse livro nos domínios da mediunidade, assim como também no livro dos médiuns que nós já estudamos, nós vemos ali que, embora a aparência traga para nós muita semelhança, a origem acaba sendo diferente. A causa acaba sendo diferente. E é então que nós vamos vendo as tantas variações dos processos mediúnicos, quando o espírito se vincula mente a mente, quando um espírito se afasta e o outro assume o controle do corpo, quando um permite que o outro se manifeste, assim a gente vai encontrando essas tantas e tantas variações. Então o fato de nós vermos a causa não significa que nós vamos entender a origem. Então, tecnicamente, é interessante para nós vermos que isso é possível. Mas na prática, nos trabalhos de assistência que acontecem nas reuniões mediúnicas, o objetivo acaba sendo o mesmo, e o processo também acaba sendo o mesmo. Vai fazer com que o médium, nesse caso, seja envolvido, num trabalho, seja encaminhado para um trabalho de fluidoterapia, de evangelioterapia, de orientação através do diálogo fraterno, etc, etc. Então, o objetivo do trabalho é a assistência, mas tecnicamente é importante a gente reconhecer essas variações. Mesmo que seja muito difícil para nós, porque o que André Luiz tenta fazer para nós aqui trazer uma descrição tão detalhada quanto possível para que a gente possa ver a diferença de um para o outro. Mas certamente ele vai encontrar muita dificuldade, porque falar de uma ligação fluídica de mente a mente, uma ligação mais superficial, outra mais profunda, quando o espírito se afasta ou quando o espírito se aproxima, isso só é possível quando nós olhamos na prática as coisas acontecendo. Então, teoricamente, nós estamos vendo essas variações. Então, bem interessante a gente ver esses relatos que são apresentados para nós. Safira, bom dia. Deixa eu ver aqui. A mesma coisa, Tico-Teco, acaba mudando as palavras, então depende da linguagem de cada um, depende da cultura, da filosofia de cada um, então sempre tem essas variações. Para nós aqui acaba sendo uma coisa só, do outro lado tem essa diferença. O Flávio colocou, já passei um aperto em um caso semelhante ao processo da atuação na glote do médium. Estávamos treinando uma pessoa para ser esclarecedora. A dirigente da reunião pediu para nossa companheira conversar com o espírito. Ela não se levantou e notei pela expressão dela que estava sendo envolvida. Fui atender, ela não conseguia falar. Fiquei tão impressionado que a dirigente teve que assumir o trabalho para fazer. Agora, médium, que voltasse ao equilíbrio. Se lembrou parcialmente do que tinha acontecido. Então, é bem bacana, bem interessante essas experiências que vão sendo vividas. Tico-Teco colocou: nenhum médium que ajudou Kardec tinha lido as obras de Kardec. Pois é. Então, isso que a gente sempre lembra, a esmagadora maioria dos espíritos, assim como também dos próprios médiuns que ajudaram na fundamentação da doutrina espírita, obviamente não eram espíritas, já que a doutrina espírita estava se formando naquele período. A grande maioria veio ali como católicos, e nesse caso orientados pelos espíritos instrutores que participavam desse trabalho de fundamentação da doutrina. Bem interessante. E continuando então, vamos lá. Sim. Então, como foi colocado para nós, rapidamente voltando aqui um pouquinho, é a própria irmã que fala e gesticula, foi colocado por Hilário, e aí então Aulus colocou, sim, entretanto encontra-se imantada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro. Foi falado aqui sobre a lembrança que ela teria,
E aí então, e designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, continuou: nesta tem a glote dominada perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenta, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Lembrando que lá no início desse relato, nós vimos ali que esse espírito trazia uma lesão na região da garganta. E aí então foi observado isso no seu perispírito. E aí então, quando ele a envolveu, ela assumiu as características, entre aspas, físicas desse espírito, daí a dificuldade dela falar. Porque ele tinha dificuldade para falar. E nesse caso é um domínio que ele tinha sobre ela, um domínio bastante sério, né? Seria quase que uma subjugação. Porque ela assume a personalidade dele, inclusive trazendo ali essas características. Tão entranhada se revela a associação entre ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada, de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Então, quando se fala aqui de maneira positiva, ele quer dizer de maneira prática, né? Pelo companheiro que a obsedia? Você examina assunto com acertado critério. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após, convenceu o cavalheiro, sob nossa observação, que a constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço, traçada na vida superior. Então, a gravidez aqui aconteceu de acordo com o planejamento reencarnatório. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Esta frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido. Principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Então vemos aqui um relato extremamente dramático, né, que não apenas é o caso de dois espíritos inimigos do passado que se juntariam agora, como teve o agravante dessa gravidez que foi provocada, né, que foi interrompida por um aborto espontâneo, entre aspas. E aí então a gente recorda, né, o trabalho do Dr. Ricardo de Bernardi, que falava do livro, né, Gestação
Sublime Intercâmbio, quando ele falava sobre alguns abortos espontâneos. E aí então, como nós estudamos também lá no livro dos Espíritos, falando sobre o retorno do espírito à vida corpórea, nós tivemos ali aqueles casos em que ou o espírito acaba abortando o seu processo reencarnatório por uma fuga naquele compromisso, ou ele acaba sendo expulso por essa força mental que acaba induzindo então também a esse aborto. E aí então nós temos vários relatos de livros, né, que falam para nós sobre abortos, né, fala para nós sobre suicídios provocados exatamente por esse conflito que existe entre o desencarnado que foi rejeitado e depois a vingança que acontece sobre o encarnado. Nós vimos também, inclusive, no livro Memórias de um Suicida, naquele caso em que Camilo ele dizia que o hospital Maria de Nazaré ele era dividido em alas. Então nós focamos naquele livro a ala masculina, que contava para nós ali várias histórias, né, de espíritos que cometeram suicídio, né, mas eram homens maduros, eram homens que acabaram optando por esse caminho. Mas foi comentado no livro também aquela ala feminina, principalmente ali a parte do manicômio. E naquele manicômio, o Camilo ele comentava que muitas mulheres estavam lá, ligadas a espíritos com quem elas tinham se comprometido durante um processo de gravidez, e pelo fato de terem abortado, esses espíritos então a induziram ao suicídio. Tamanho processo obsessivo que aconteceu entre eles. Então aqui nós vemos, né, quando há uma reencarnação provatória, expiatória, né, e principalmente coletiva entre esses espíritos, um vem na frente, o outro vem depois para ser acolhido, e quando há essa rejeição, aquele ódio do passado acaba se refletindo também naquele momento, e acaba sendo intensificado naquele momento. Eis aí então que nós vemos, né, um quadro de agravante, um quadro que se agrava cada vez mais, como se não bastasse, né, a própria história, vem agora então uma situação. Embora nós vejamos aqui que essa jovem ela não teve a intenção, pelo menos não lúcida, de ter abortado. Mas a sua situação psíquica ligada a esse espírito acabou fazendo com que ela inconscientemente rejeitasse esse indivíduo. E aí então eis a perseguição que nós vemos aqui. Então acabou também, mais um agravante ainda, que depois ela começou, o espírito, né, fazendo com que ela então rejeitasse o próprio marido. E aqui à noite, principalmente também um outro caso que é colocado, durante a noite, como é colocado para nós aqui, é acolhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Então, à noite, quando os espíritos têm mais acesso a nós encarnados, né, pelo fato que durante o dia nós estamos ocupados com as nossas atividades, com os nossos compromissos e tudo mais, e à noite então, naquele momento de descanso do corpo, é o momento em que a nossa mente também fica menos ativa. E é nessa situação em que os espíritos exercem uma influência maior sobre nós, sejam espíritos amigos, sejam aqueles que são perseguidores. Então isso acaba facilitando essa influência que eles exercem sobre nós. Aqui então, né, os médicos aqui foram trazidos, não conseguiram ter nenhum objetivo, e aí então nós temos mais uma situação aqui também. Quantos e quantos são os casos de processos obsessivos em que o encarnado obsediado acaba passando por esses distúrbios psíquicos, né, chegando ali até mesmo a esses estados classificados como loucura, que tudo isso acaba sendo causado então por processos de obsessão. Ontem mesmo, né, nós falávamos, ou durante essa semana nós falávamos sobre isso, que no passado, né, muitos psiquiatras começavam a estudar a questão da loucura por uma perspectiva espiritual. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, como eu comentei com vocês, trazia para nós ali no livro, né, a loucura sob novo prisma, é um livro que ele escreveu como encarnado, falando exatamente esse novo prisma. Então muitos hospitais psiquiátricos, muitos manicômios, nosocômios, né, como chama também o
o próprio Manuel Filomeno de Miranda comenta ali que a loucura acaba tendo ali nos seus bastidores causas espirituais, e não simplesmente ali causas neurológicas ou mesmo psíquicas. Então, a doutrina acabou se dedicando a esse estudo da mente humana a partir da perspectiva do espírito, encontrando ali muitas causas, não necessariamente ali tendo a necessidade de tratamentos convencionais aqui do mundo material, mas trabalhos espirituais de evangelização para que o espírito então possa retomar o seu equilíbrio. Foi falado para nós aqui também, né, em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque, olha o eletrochoque aí como processo de tratamentos, né? Lembrando que nós estamos falando aqui da década de 1950. Então, 1950, o eletrochoque, outros processos, né, como lobotomia, eram técnicas utilizadas. E hoje, né, inclusive, nós temos na atualidade o eletrochoque sendo agora discutido novamente dentro do ambiente médico para ver exatamente a sua eficácia. Né? Muitas vezes não com aquele terror que nós víamos no passado, em documentários ou em filmes, né, em que a pessoa levava, ela era eletrocutada, na verdade, ela não passava por um tratamento de eletrochoque, né, porque acreditavam que era uma desordem neurológica que o choque poderia fazer com que ela retomasse o equilíbrio, assim como também a própria lobotomia, que era ali a destruição de uma determinada região do cérebro, que faria com que a pessoa retomasse o equilíbrio. Então era uma época assim bastante obscura para a medicina, né, mas obscura no sentido de não terem devido conhecimento. Então era o que se fazia na época, tanto é assim que todas as técnicas eficazes do presente foram uma evolução daquilo que aconteceu no passado. Então, como a natureza não dá saltos, então a gente vai passando por esses processos, né? Hoje a gente olha para trás e vai vendo tudo isso, né, da forma como as coisas aconteciam, né? Depois continua aqui para nós. Enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu meu colega estudioso. Sim, concordou Aulus convicto. Semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Então vimos aqui que, nesse caso, né, na programação reencarnatória dela, pelo menos nesse momento, estava-lhe prescrito que ela receberia esse espírito, então, como filho, para que houvesse ali, né, a reaproximação e o reequilíbrio entre ambos. Mas certamente poderia haver ali outras situações. Vamos supor, por exemplo, que um espírito familiar amigo optasse e pedisse permissão para que pudesse anteceder esse espírito para ajudar nesse processo. Então nós vemos assim que, embora haja uma programação, essa programação vai se ajustando conforme a circunstância, conforme a necessidade. Então o que nós sabemos nesse momento é que ela não tem condições de receber esse filho, né, mas não diz para nós aqui se ela será impedida de uma outra gravidez. Eu só estou comentando isso para mostrar que o plano espiritual vai tomando decisões de acordo com as circunstâncias. Então, naquele momento dela, em que a saúde mental dela se encontra completamente abalada pelo processo obsessivo, uma nova gestação certamente levaria a uma rejeição da mesma forma como aconteceu no início. Aqui de novo. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas analisando meus pensamentos, o orientador explicou. A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza. Mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil
e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos alia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Vamos aqui por partes, então. Algumas mulheres, nesse caso, elas então, mesmo em hospícios, elas acabam engravidando. É aquele caso, né, de visitas íntimas com familiares e tudo mais, ou mesmo casos de violências sexuais que acontecem nesse ambiente, acabam gerando gravidezes. E aqui, como foi colocado para nós, o fato de estar mentalmente alienada não retira os favores da natureza, ou seja, a natureza não deixa de agir nesses casos. Mas no caso dela, em especial, pelo fato dela estar com a mente completamente transtornada, afetando o centro genésico, que é aquele centro energético do perispírito responsável por essas funções sexuais, esse desequilíbrio fez então com que ela tivesse naquele momento uma incapacidade de gravidez. É aqui que nós encontramos então. Por isso foi colocado nossas defecções mais íntimas, ou seja, né, os nossos desequilíbrios mais íntimos, embora desconhecidos dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil, que é o perispírito, e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. Então, mesmo que eu queira intensamente melhorar, ajudar e tudo mais, esse desequilíbrio não se resolve com boa vontade. Há necessidade de fazer com que haja um processo lento, um processo moroso, né, trabalhoso também, para que esse reequilíbrio retome. E aí, então, essa perfeita entrosagem, o entrosamento dos elementos psicofísicos, filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhes as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Para mim não há recurso, sou um renegado. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará porventura ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Não posso, chorava o infeliz. E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, olha a expressão, hein? Mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Ou seja, né, nesses casos, principalmente onde se presta o auxílio no trabalho mediúnico, inevitavelmente nós vamos encontrar, não inevitavelmente não, mas a grande maioria dos casos, nós encontramos ali espíritos em processos obsessivos, né? Nesse caso praticamente a maioria, mas praticamente, né? Naqueles casos em que a história começa no passado. Então os inimigos se reencontram, os inimigos acabam perseguindo ali, né? Acabam se reencontrando, há perseguição, há tortura e tudo mais, e aí vem aquela história. E eu falo praticamente do passado de existências anteriores, porque muitas vezes acontecem casos em que os espíritos se vingam por motivações atuais, não do passado. Quando nós estudamos o livro
Bastidores da Obsessão. Não, Bastidores não, desculpem. O livro não é Devassando do Invisível, eu acho que é Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone. Ela comentava, né, que ela tinha ali na sensibilidade mediúnica muitas vezes a oportunidade de ver espíritos que tinham sido escravos aqui no Brasil. E como ela e a família, sempre, apesar das dificuldades materiais que eles tinham, né, sempre procuravam ajudar a muitas famílias. E muitos desses que eram auxiliados, né, eram pessoas descendentes de escravos. E aí então, ela, pelo fato dela ajudar essas pessoas, esses espíritos que tinham sido escravos vinham para agradecê-la e ajudá-la quando ela precisava. E aí então, como foi explicado, né, muitas vezes, espíritos de familiares que desencarnaram, vendo que os seus entes queridos encarnados acabam passando, né, por essas agressões aqui no mundo material, acabam se tornando perseguidores daqueles que são os agressores. Então acaba sendo uma vingança por eventos atuais, não vingança por eventos do passado. Então, vemos assim que a grande maioria traz esse comprometimento com o passado, mas outros são comprometidos agora com situações do presente. Apontando o casal com a destra, afirmou, continuou: o esposo de agora, vamos aqui a história desse casal, né, vai trazer para nós então a causa de tudo isso naquele período. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsediada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido, em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. Deixa eu ver aqui. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou então subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhes buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio, né, o parricídio é quando há o assassinato do pai, permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos, e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto, ainda aqui, estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Né? Então vemos aqui um quadro, né, que se mostrou vivido aqui nesse passado, né, como foi colocado para nós no último século, né, no século passado. Então eles estavam aqui há algumas décadas, já que nós estamos falando de 1950, na década de 1950, então nós temos ali pelo menos 50 anos de uma situação que se desenrolou no passado e que até agora continua presente. E aí nós vamos lembrar, como já vimos aqui em outras histórias de André Luiz, ela então assassinou o pai, influenciada pelo noivo, por causa do dinheiro.
Os três desencarnaram. Ele sendo assassinado, ela e o então noivo e depois marido também desencarnaram por circunstâncias da vida lá. Se encontraram no plano espiritual. Dá para ver então essa perseguição toda, porque o espírito do pai, no momento da desencarnação, continuou ligado a ela com esse ódio, com esse desejo de vingança. Desencarnaram todos, se reencontraram, continuaram nessa perseguição. Houve então essa combinação, e nesse caso nós vemos uma situação compulsória acontecendo, ou seja, aquele processo em que o espírito acaba sendo ali quase que obrigado a reencarnar. Imaginemos, por exemplo, esse pai que foi assassinado sendo aproximado dessa jovem porque ele sentiu um ódio quase que incontido, ou até um ódio incontido, para reencarnar como filho dela. Dá para a gente imaginar se ele aceitava isso com facilidade ou não. Se ele queria destruí-la, imaginar que ele reencarnaria através dela, como ela sendo a sua mãe, dá para a gente poder perceber o que acontece, né? Então, nesse caso, nós temos ali algumas encarnações que são encaminhadas, mesmo a revelia do espírito. E o outro detalhe também que a gente vai analisando, né? Porque nessa encarnação anterior, ela foi filha adotiva desse homem rico. Esse é o cenário. Aí, se nós voltarmos um pouco mais no passado, a gente fica se perguntando qual teria sido a experiência que ambos viveram anteriormente. Ela sendo uma criança que não tinha pais, ele adotando essa criança para ser ali a sua única filha. No passado, então, eles tinham essa ligação no passado de novo. O que será que eles teriam vivido? O que será que ela viveu especialmente para poder nascer dessa forma e depois ser reaproximada dele? Então a gente vai vendo as histórias se desenrolando, né, em pretéritos distantes que acabam depois culminando nesses quadros, né? Então essa é uma das situações que nós vemos na atualidade, né, o fato da nossa sociedade terrena, pelas crenças que são alimentadas por essas escolas, por essas filosofias de não levarem a reencarnação como um critério importante na formação de cada grupo que vai vivendo aqui no nosso planeta, vem apenas uma situação atual, como nesses quadros que nós vemos, né, de famílias que se destroem, filhos que assassinam pais, pais que assassinam filhos, filhos que vão sendo presos porque agrediram e coisa e tal. E aí então, se nós entendêssemos um pouco pelo menos da reencarnação e desses vínculos do passado, nós entenderíamos que todos estamos onde devemos estar, junto com todos aqueles com quem nós devemos estar, exatamente para ajustar o passado e trazer um futuro diferente. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. As pessoas vivem esse presente nessa preciosa oportunidade de reajuste, jogam fora, se comprometendo mais ainda no futuro. E aí então nós que estudamos a doutrina temos a oportunidade de ver não apenas uma encarnação, duas encarnações, mas nós viajamos no tempo para percebermos que esses grupos então vão se aproximando, vão se comprometendo positivamente ou não, vão trazendo ali déficits do passado para se ajustarem agora no presente. Então não é simplesmente uma situação que aconteceu nesse passado para chegar nessa condição. É algo que veio muito antes disso. Andréa colocou, né, foi isso que me perguntei, até porque ela era filha adotiva. Então muitos dos filhos adotados hoje podem ter grandes e graves histórias anteriores entrelaçadas novamente. Certamente, né, Andréa? Porque a gente lembra que uma criança que é órfã pode ser uma marca psíquica bastante dolorosa, bastante negativa no seu psiquismo, né? Porque o compulsório que eu disse assim, aquela reencarnação obrigatória, porque imagina, por exemplo, esse pai que odiava essa filha por essa traição, ser conduzido e convidado para reencarnar como filho dela. Aí a pergunta é, será que ele aceitaria isso com naturalidade? Olha, essa pessoa, pelo ódio que ele tem, talvez sim, talvez não. Né? Tá certo que o ódio que ele sente agora acabou se agravando por causa do aborto. Mas a gente pode tentar ali fazer uma análise, né, ou uma suposição de como era o estado moral dele
ou os sentimentos que ele tinha com relação a ela, quando planejaram essa nova encarnação. Né? Então, até cheguei a comentar com vocês que, nos tempos atuais, grande parte das reencarnações, elas já não são mais compulsórias, mas os espíritos são chamados para se entenderem, para conversarem, e muitos deles dão aquela resposta, né? Tá bom então, se vocês vão ajudar eu aceito, mas se dependesse de mim eu não aceitaria. Porque você se reaproximar de um espírito por quem você sente um ódio tão grande como esse que nós vimos aqui. Aceitar isso com naturalidade, com resignação, é algo que não é tão comum, né, para nós espíritos na condição em que nós nos encontramos. Então é muito mais fácil o espírito não querer isso do que ele aceitar. E quando ele aceita com o pé atrás. Porque ele vai imaginar assim, né, essa pessoa que eu odeio, eu vou passar uma existência inteira do lado dela na próxima encarnação. Então geralmente a gente oferece muita resistência. Mas quanto mais o espírito se esclarece, mais ele poderia, então, mais ele pode evoluir. E aí nesse caso nós encontramos, né, no livro, por exemplo, O Mundo em que Eu Vivo, não é O Mundo em que Eu Vivo, aquele do Luiz Sérgio que fala sobre o aborto. É o livro Deixe-me Viver. No livro Deixe-me Viver, tem ali alguns casos interessantes em que um jovem tentou reencarnar, um espírito, né, tentou reencarnar, não jovem, um espírito, né? E aí então ele foi abortado. No plano espiritual, ele compreendeu a dificuldade que a mãe tinha de aceitá-lo, e ele rapidamente se preparava para uma nova reencarnação sem nenhum tipo de ressentimento, ou com aquela mágoa, mas não uma rejeição. Por outro lado, como nós vimos no Memória de um Suicida, aqueles espíritos que se tornaram tão revoltados que se imantaram com a mãe, com o espírito da mãe, levando à loucura e ao suicídio. Tanto que elas estavam, né, naquela sessão do manicômio do Hospital Maria de Nazaré. Dá para a gente imaginar o estado de um espírito que está restrito no manicômio de um hospital de suicidas? Então, esse caso aqui, esse pai, se ele tivesse aquela compreensão, tivesse aceitado ali com o perdão, né, perdoado a filha, entendido e tudo mais, a vida seguiria. Mas o fato dela rejeitar psiquicamente o pai significava que eles tinham pensamentos antipáticos entre si. E era uma ligação que seria, assim, uma relação extremamente difícil entre eles. Quem quer colher espinho, né, Tic-Taco? Angelina colocou, né? Pelo ano de 1942, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas, né? Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, né? Recordações da mediunidade, né? Então, está ali, né, a citação lá da Dona Ivone, né? Obrigado, Angelina. Eu achei que era a sua história que você estava contando, né? Você começou a falar assim, eu comecei a ler e falei assim, opa, está contando uma história pessoal. Né, então vamos aqui de novo. Né? Pelo ano de 42, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Lembrando que Dona Ivone, se eu não me engano, ela reencarnou no ano de 1906, 1904, ali próximo do Chico, né, que foi em 1910, quando ele reencarnou. Então ela diz aqui que com essa idade aproximada, ali por volta dos 40 anos de idade, houve um agravamento das provações que ela estava vivendo. Que desde a infância, né, ela mesma relatava que era uma criança muito infeliz, que tinha ali aquela angústia muito grande, que ela não se sentia acolhida por aquela família, porque a sua família tinha ficado no passado, toda aquela história que nós lemos. Né? E ela diz aqui, não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas, havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo. Né? Então ela mesma conta a história dela também. Então assim a gente vai criando esses quadros, esses cenários, juntando essas peças. Mas o importante é que a gente olhe para trás e perceba, né, que há um caminho muito longo
percorrido por esses espíritos, e naturalmente a gente vai se enquadrando também nessa mesma situação, percebendo que a nossa história também se desenrola há muito tempo. E que se nós estamos hoje no presente, é porque esse presente para nós é uma necessidade. E quanto melhor nós aproveitarmos essa oportunidade, mais rápido essas questões do passado vão se resolvendo. Se nós aqui então adiarmos esse compromisso, certamente nós voltaremos a reencontrar as mesmas situações, os mesmos participantes, para fazer com que esse reajuste aconteça. Avançando então aqui, conhecemos um pouco da história desse trio, né? O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e depois de breve intervalo o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Então vem de longe e nós fomos mais longe ainda, né? Então nós conseguimos ali, né, transpassar essa última existência dela, a anterior, e fomos mais longe. Olha o que eu falei para vocês aqui agora. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor, e na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa irmã nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Nós vimos no livro anterior que nós vimos, né, que era No Mundo Maior, se não me engano, foi esse que nós vimos, né? Deixa eu ver, Mundo Maior... foi no livro... Deixa eu ver aqui, foi no Libertação. Foi no Libertação que nós vimos, né, aquele... Eu me esqueci o nome das personagens, né, mas a gente lembra que aquele caso daquele grupo que se juntava lá na Guerra do Paraguai, que nós vimos, né? E aí então, um daqueles homens que se aproveitaram daquela nossa personagem, na encarnação atual, veio como marido, né, aquele que era o ferroviário, me esqueci o nome dele, mas ele veio com aquele compromisso de ajudar. Então, apesar dele ter errado no passado, ele veio com o desejo de fazer a coisa certa. Embora ele sofresse ali, né, aquela rejeição, não foi Libertação, foi o anterior que nós vemos. Foi no depois dele. Esse último que nós... Não, foi o anterior à Libertação. Isso. Então, mostrava que esse espírito voltou. Foi no penúltimo, né, Flávio? O último foi a Libertação que nós estudamos. Então, naquele outro, né, que ele veio ali, que ele era aquele marido que estava juntando todo mundo, acertando ali todos os equívocos do passado, mas aquele enfermeiro que nós vimos, ele não aceitava isso ainda, ele trazia dentro de si aquela angústia, aquela amargura. Aqui nós vemos a mesma coisa, embora esse espírito, que foi o noivo do passado, que era aquele homem que casou com aquela jovem por causa do dinheiro, hoje veio como marido para tentar ajudá-la. Então é aquele espírito que falou, não, eu aceito esse compromisso. E outros espíritos dizem, eu não aceito esse compromisso. Entre a terra e o céu, isso, obrigado André. Esse mesmo. Então trazia para nós essa história tão dramática, né? Isso. Sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, pois é, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com quem então nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Sem dúvida, confirmou Aulus com grave entono, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso resgate. Deixa eu ver aqui. Resultantes
do nosso, que é erro do livro aqui, do nosso dilacerado, deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito. Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Então, como eu estava dizendo para vocês, ele não retornou, não se aproximou dela com a consciência transformada para ajudá-la. Na verdade, ele se aproximou da sócia que ele tinha no passado. Só que nesse caso ele encontrou uma sócia completamente perturbada. E aquele compromisso que fez com que eles se aproximassem trouxe nele uma nova oportunidade de meditar e de refletir, através do sofrimento. Então ele não foi tão bondoso assim como nós imaginávamos, né, como eu imaginava. Nesse caso aqui ele veio, na verdade, com os mesmos interesses. Olha aqui novamente, olha. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito. Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Transferindo nossos interesses de estudo para esse caso, comentou Hilário, ainda assim podemos classificar a enferma à conta de médium, novamente a mesma situação daquele caso do jovem que sofria a possessão. Ele também era médium. Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor, encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata, como no campo de auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Então nós vemos aqui um caso de quantos e quantos são médiums como despertar de aprendizado, não médiums que possam ser ativos, encaminhados para trabalho de assistência. A mediunidade é um recurso de despertamento. Através da dor, através do medo, nós encontramos médiums que são de outras filosofias, que não têm oportunidade de se aproximar de nenhum trabalho, exatamente porque aquela experiência é de despertamento, não uma experiência de conscientização. Exatamente, né? Não é esse o propósito, né? Também. E continua. Naturalmente, porém, indaguei, mesmo agora a presença dela aqui não será inútil. De modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Então nós vemos aqui que todos são beneficiados com esse aprendizado. Então, mais uma vez, o perseguidor vai compreender a necessidade do perdão. A doente vai se fortalecer para se recuperar. E o esposo vai ter a paciência e a calma. Então, cada um ali passando por esse processo de renovação.
Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade. E atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso: quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, chamava-nos a cooperar em outros setores. Então fechamos aqui esse nosso capítulo. E essa instrução final foi bem aquilo que eu comentei com vocês. Então médiuns vão surgindo em toda parte. Mas é aquela mediunidade educativa. Não é aquela mediunidade colaborativa ou até mesmo missionária. Há aqueles que vêm com esse compromisso. 1980, que foi história... Qual história, Angelina? Coloca para nós aí, por favor. Então aqui a gente vai encerrando esse nosso item, esse capítulo número 10, sonambulismo torturado, começou em 80? Poxa vida. Então de lá para cá, Angelina? Não é fácil não. Então, capítulo número 11, desdobramento em serviço, é o próximo capítulo que nós vamos estudar na semana que vem. Então está aqui mais um caso para que nós estudássemos. Mas o detalhe também que pode ser observado é a ligação tão profunda, como eu comentei com vocês, que é difícil diferenciar muitas vezes a origem desse processo, se é uma possessão, se é uma obsessão nessa condição de subjugação. Então, tecnicamente, a gente vai diferenciando os casos na origem, mas os sintomas, vamos dizer assim, acabam sendo muito semelhantes e de difícil diagnóstico para nós.